Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Nossa, faz tempo que eu não posto nada aqui no canal, hein? Vamos voltar agora. Mano, eu tive uns projetos insanos esses meses, por isso que a gente deu uma sumida, mas vamos voltar a postar vídeos. E, mano, eu tô há muito tempo querendo fazer um vídeo sobre essa treta do MBL com o Nando Moura, por alguns motivos, tá? Eu assisto o Nando Moura há muito tempo mesmo. Acompanho o MBL também há muito tempo mesmo. E, cara, eu tô acompanhando, eu tô assistindo tudo que tá acontecendo. Nando Moura, MBL, o Culto. Mano, pode pá que eu tô acompanhando praticamente tudo, eu não perco nada. Porque eu acredito que o melhor jeito de você conseguir formar uma opinião sobre um assunto é você escutar diversos lados e diversas. Como fala? Diversas. Não é opiniões, mas vamos fingir que seja. Opiniões diversas sobre o mesmo tema. E o que eu tenho visto nesses últimos embates é que, mano, tá todo mundo muito maluco. Não é uma treta que eu gostaria de cobrir, porque, como eu falei, eu acompanho todo mundo há muito tempo. E eu, de certo modo, sei lá, você vai criando um certo carinho, né? Você vai vendo, tipo, eles tretando por umas paradas que, mano, faz sentido em alguns pontos, mas outras também não fazem muito, né? E aí eu achei o vídeo desse cara aqui, que a gente vai ver junto. Trocar aqui, ó. Eu tô fazendo um projetinho pro grupo de capoeira que eu faço parte, né? Então, se a live começar a dar umas. A live, ó. Se o vídeo começar a dar umas travadas, é por conta disso. Se bem que acabou. Deixa eu ver como é que foi aqui. Eu acho que ainda não deu muito certo. Ainda não deu certo. Enfim, eu vou salvar isso aqui. Vamos encerrar. O computador já tá quente já. E vamos trocar a tela aqui. Eu comecei a assistir o vídeo dele. Não tô vendo do zero aqui. Aí eu parei e falei, cara, eu vou fazer um react porque é muito engraçado como a gente tem percepções diferentes sobre o mesmo assunto. E é por isso que eu acho que é tão legal a gente ter vários pontos de vista, tá ligado? Porque às vezes você acaba consumindo tanto uma parada que você acaba tendo uma visão deturpada do que tá acontecendo, tá ligado? E eu achei muito legal o vídeo dele. Isso aqui não é uma resposta, não é uma defesa, não é um ataque, não é nada. Só eu discordando de alguns pontos. E é o que eu falei, né? Como faz tempo que tá acontecendo essa treta e eu nunca me posicionei, nunca falei nada sobre. Não que eu precise me posicionar sobre alguma coisa, mas, pô, eu faço vídeo sobre diversos assuntos, né? E esse é um assunto que eu acompanho, né? Então acho que faz sentido eu trazer aqui no canal. Pessoas mais polêmicas existentes na internet brasileira. Uma pessoa que já comprou briga com a direita, já comprou briga com a esquerda, já comprou briga com isentão, com pessoa de centro, influenciadores, youtubers, até cantores, inclusive o Matuê. Um cara que eu quero falar toda a trajetória até hoje em dia, uma pessoa que eu conheço há 10 anos e vocês já sabem de que eu tô falando somente por essa descrição, mas também pela descrição do vídeo. E aí, tipo assim, ó, já começa que é uma parada que eu acho muito bizarro, tá ligado? Tem isso, né? Tipo, a gente acompanha uma pessoa por muito tempo e a gente acaba tendo essa sensação de que a gente conhece a pessoa, né? Mas não, velho. Eu acompanho Cara, eu não vou saber exatamente quando, mas eu acho que eu acompanho o Nando desde 2016, ou. Eu tenho essa memória que é entre 2016 e 2018. Eu cheguei um pouco antes do Bolsonaro, dele começar a apoiar o Bolsonaro, só que eu não tenho essa certeza, porque eu tenho dois canais, né? Tem esse aqui, que eu faço os vídeos, e tem um outro que eu comecei a fazer os vídeos lá, e aí o YouTube derrubou meu canal, e aí eu criei esse pra poder fazer os vídeos, né? E aí caiu também esse, mas aí depois ele devolveu os dois. Então eu não consigo saber com precisão quando foi que eu comecei a assistir o Nando Moura, né? Mas é praticamente a mesma história que ele conta aqui, né? Mas eu só queria falar isso, né? Tipo assim, a gente acompanha a pessoa, mas a gente não conhece de fato, né, a pessoa. Que é o cidadão Nando Moura. Acho importante falar, antes de tudo, que ele é um cidadão, pois ele não é político. E as pessoas tratam ele como se fosse político e julgam ele como se fosse político. Uma das pessoas que mais xingou, mas sem dúvida a que mais foi xingada nessa internet. E aqui, ó, vamos lá, eu entendo o que ele quer dizer aqui com falar que o Nando é um cidadão, e de fato é, assim como eu sou, assim como ele é. Só que, mano, o Nando, ele não é só um cidadão, né? Ele é uma pessoa de influência, ele tem milhões de seguidores, tem milhões de inscritos, então ele não é um cidadão comum. Tanto que ele se põe nesse papel de, tipo, ele não é um cidadão comum, porque ele bate de frente com todo mundo e tal, então ele é um influenciador de peso, tá ligado? Ele não é, tipo,
a gente. Ele é tipo, ele tá nível Felca ali, entendeu? O que ele fala, querendo ou não, influencia pessoas, tem repercussão sobre o que ele fala, o que ele deixa de falar, entendeu? Então, tem isso também, né? Ele precisa escolher, ele quer ser um, um cidadão comum ou ele é o cara que vai desmascarar o MBL? Porque um cidadão comum não consegue, tá? Pelo menos eu não consigo ver uma pessoa normal destruindo um partido, como eles propõem a fazer. Bom, me chamo Henry, eu tenho 21 anos, criei esse canal para mostrar 3 lados da minha vida. O primeiro, empresarial, pois eu estou há 8 anos na empresa familiar trabalhando com meu pai. Adiantado aqui. Segundo, meu lado jovial, pois eu tenho 21 anos e estou na faculdade, sei o que o jovem passa em 2025. E o terceiro é meu lado de viagens, pois agora com essas viagens que eu finalizei são 19 países, incluindo o Vaticano. Porque é um país também, né? Mesmo sendo pequenininho, você indo ali, indo para Roma, indo meio que de tabela, é um país. Então, 19 países agora conhecidos e todos eles eu tive uma grande história para poder contar aqui nesse canal. Então, se você nunca passou por alguma dessas coisas que eu já citei para vocês, eu peço, por favor, que você se inscreva nesse canal, pois você pode aprender alguma coisa comigo. Agora vamos direto pro vídeo. O cidadão Nando Moura, o youtuber mais polêmico da internet. Ele já levou processo do Felipe Neto, do Felipe Castanhari, pessoas da bolha bolsonarista, incluindo deputados, pessoas petistas de todos os cantos. Mas eu quero voltar à raiz de como eu conheci esse cara, pois eu era o maior hater dele. Eu conheço esse influencer há mais de 10 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, em 2015, eu me lembro que eu assistia Cauê Moura. O canal, ele tinha um quadro chamado Giro de Quinta, que ele falava todas as notícias de tragédia da semana. E eu amava. Eu com 10 aninhos, mesmo não devendo, tá vendo? Um cidadão como... E é engraçado que, tipo, eu comecei também, tipo, eu não peguei essa época do PC Siqueira, tipo, eu peguei um pouco, né? Mas dos caras lá que eram grandes, que eu acho que era o Cauê, o PC Siqueira, o Felipe Neto. Felipe Neto eu assisti alguns vídeos, não assisti todos. Eu assisti, tipo, sei lá, Restart, ele falando Restart, ele falando Crepúsculo, porque era um filme que eu gostava. Gente Colorida. Acho que foi tipo uns 5, 6 vídeos assim que eu assisti do Felipe Neto. Ou que eu lembro, né? Pode ser que eu tenha assistido mais. E o Cauê Moura também, eu assistia bastante. O Cauê Moura já era mais religioso, assim. Eu assistia toda quinta-feira, eu assistia o Cauê Moura. Nando Moura falar na frente de uma câmera, eu escutava e ainda compartilhava com todo mundo que eu amava esse cara. E um dia, eu tava olhando o famoso Giro de Quinta e eu vi, ali na área de recomendados, um barbudo, com o título, comentando sobre o Cauê Moura, cara, se vestindo do cara, todo rabiscado assim de caneta, os caralho, xingando o Cauê Moura. Então eu entro no canal dele e é um vídeo de paródia. É o Nando Moura assim, tipo, ele tá fazendo uma cara assim, lambendo o próprio braço. E, cara, eu me lembro que há 10 anos atrás eu fui no vídeo do Nando Moura e xinguei ele. Ele tinha ali, eu acho que ele começou o canal dele em 2013 e isso foi em 2015. Eu não sei se ele tava entre... São 2 números que eu tenho na minha cabeça, ou 300 mil ou 90 mil inscritos, algum desses 2. Mas foi muito no começo. Foi antes das tretas, eu acho que até do Felipe Neto lá, do Verme da Caridade, que o Felipe Neto ficou puto porque ele levantou mais dinheiro, tendo 1/10 do tamanho do Felipe Neto pra caridade de uma pessoa. E desde essa época, esse cara sofre difamação. Após isso, se passa 3 anos da minha vida, eu odiava o Nando Moura. Porra, eu com 10 anos de idade estava comentando. Não, e é engraçado que o meu primeiro contato com o Nando Moura, eu não odiei ele. Eu só achei estranho, porque era um cara barbudo, pique roqueiro, falando de Deus. Eu falei, mano, que nada a ver esse maluco. Canal dele xingando essa pessoa. Eu comecei a me interessar por política pela primeira vez na minha vida. Isso... Eu comecei a me interessar mais por política quando eu vi os vídeos do Arthur. Pra ser bem sincero, assim, foi aquele lance dele entrando nas escolas, dele indo nas manifestações. Foi a época que eu comecei a me engajar um pouquinho mais sobre política. Até quando eu fiz o meu primeiro processo de eleição, né? Eu participei a primeira vez, votando e tal. Eu não sabia muito o que fazer, eu perguntei pro meu primo, ele falou, mano, tem que votar na Dilma, tá louco, não tem nem outra opção, vota na Dilma. Eu votei no PT pra presidência, mas foda-se, assim, sabe? Eu nem pesquisei nada e tal, e eu fui começar a ter esse senso mais crítico depois que eu conheci o Arthur. Tinha 14 anos de idade. Eu tinha 13 pra 14, porque isso foi em 2018, no ano do Bolsonaro. Se elegeu. E eu comecei a ir atrás de conteúdos políticos e eu acabei caindo no canal do Nando Moura. Não sei se Nando admite isso, eu acho que ele até tirou os vídeos deles do ar. Mas na época, o Nando Moura apoiava até a ditadura militar. Eu virei um apoiador de ditadura militar em 2018 por conta dele. Eu não tenho certeza, talvez a minha interpretação na época tenha sido outra, mas pelo que eu me lembro, ele apoiava a ditadura militar. Inclusive, ele indicou um livro, 1964, O Elo Perdido, que eu com 14 aninhos comprei. E é engraçado ver que, tipo assim, não sei se é porque ele é muito novo, né? Porque eu tenho 33, eu não tenho 21. Ele tem 21, eu tenho 33. Mas eu já não consigo ser tão assim, sabe? Tipo, de ver um bagulho e já comprar ideia. Não tô falando que ele foi direto, assim, né? Mas ver um bagulho e já, pô, indiquei pra minha família, pô, já comecei a falar dele pra todo mundo e tal. Isso não é uma parada que eu faço, né? E geralmente é isso. Às vezes, por exemplo, mesmo com o próprio MBL, tem muita coisa que eu assisto, eu entendo, que eu não concordo, né? Tem bastante coisa que eu concordo mais do que eu discordo, mas
eu tenho mais um senso mais crítico, assim, sabe? De, tipo, de não comprar todas as ideias. Ele. E descobri que a ditadura militar foi financiada pelos Estados Unidos. Enfim, ele virou uma grande referência. Eu acompanhei ele o ano inteiro de 2018. Eu era Bolsonaro ferrenho com 14 anos. Eu convenci toda a minha família a votar no Bolsonaro. Na época, eu virei até do MBL, mas não 100% do MBL, porque eu era apoiador do Bolsonaro ferrenho. E o MBL não era apoiador do Bolsonaro, eles apoiavam o Flávio Rocha na época, eu acho. Ou o Dória. Não, o Dória foi em 2016 que eles apoiavam. E isso também é interessante porque mostra que, tipo assim, o Nando tava meio que cego, né? Porque eu votei no Bolsonaro, não lembro que ano agora, mas a primeira eleição dele pra presidência, eu votei nele. Eu acho que eu votei no Amoedo na primeira, e aí na segunda eu votei no Bolsonaro, porque não tinha como, não tinha outro. Mas sempre achei o Bolsonaro, dos que tinha lá, no primeiro turno, não era o melhor. E, aparentemente, o Nando sempre comprou a ideia de que era o Bolsonaro, sabe? Enfim, virei bolsonarista ferrenho. Inclusive, eu com 14 anos criei um movimento social que era Movimento Patriota Liberal do Brasil, MPLB. E eu me lembro do dia que o Bolsonaro foi eleito, que eu fui com a camiseta do MBL e meia do MBL. Isso, e na época todo mundo andava junto, era todo mundo amigo. Isso é algo que, porra, futuramente vocês vão vendo como isso assim é tipo a terra antes de acontecer uma guerra ali no meio. Enfim, eu com esse ano inteiro acompanhando o Nando Moura e apoiando tudo que ele falava, e sim, ele virando tipo um mentor político pra mim quando eu era criança, eu desenvolvi um carinho ferrenho pelo cara. Ainda mais por ter aquele, sei lá, um arco de redenção, de ser uma pessoa que eu antes odiava, e aí eu me descobri direita, e ele era de direita. Eu comecei a, tipo, ver o cara como um professor, sabe? De tipo, mano, se eu quero ver uma informação, vou vir no canal desse cara. Por quê? Teve muita coisa também nesse sentido que sim, né? Eu tentava entender como ele pensava, tipo, às vezes eu tinha uma dúvida, pô, o que será que o Nando vai falar sobre tal assunto? Isso acontecia bastante também, o MBL também. Mas pro Arthur, né, e pro Kim ali, eram os dois que eu tinha mais, assim, não sei, rolou ali uma conexão, eu me identifiquei mais com eles, tá ligado? Qual é que é a moral do Nando Moura? Eu acho que é um personagem, e de fato o personagem dele é ser um hater. Ele xinga todo mundo, ele xinga funk, ele xinga artista, ele xinga político. Porque dá certo. Porque é um dos jeitos de você criar engajamento, tá ligado? É arrumando treta, é fazendo inimizade, falando o que você pensa, sem muito filtro. Gente que fica muito em cima do muro, como eu mesmo fico às vezes, tende a ser menos viral, tende a engajar menos, tá ligado? Então, é uma estratégia, de certo modo, né? Você pode até ver os vídeos do Felipe Neto que mais bombaram, é ele xingando todo mundo, entendeu? Então, o Cauê Moura mesmo também. Era um vídeo dele botando lenha em tudo que era assunto. A pauta do dia ele ia lá e massacrava. Então, é um tipo de estratégia para crescer no YouTube. Né? Mas a verdade é que tudo tem um fundo de razão também. Ele tem o motivo dele xingar. Obviamente, tem muitas coisas que eu já achei desnecessário. Mas, cara, isso também faz parte do engajamento. E até quando eu abri esse canal, esse formato de vídeo, de ligar a câmera, essas coisas, sem dúvida, teve influência dele até no meu subconsciente. Pois foi uma pessoa que eu sempre admirei. 2019 chegou e ele rompeu com o Bolsonaro. Hoje em dia, as pessoas xingam o Nando Moura por ele ser vendedor de curso. Eu, em 2021, eu acho, eu comprei até um curso, Mestres do Capitalismo dele. E pior que, mano, esse bagulho de vender curso, eu não acho que seja um problema. Eu não acho. Tipo assim... inclusive, até por conta dessas paradas de arrecadação que ele faz, sabe? Ele ter lá o esquema dele de fazer... Eu faço capoeira, né? Como vocês viram aqui no comecinho, eu tenho um que é relativamente grande, né? E num dos núcleos a gente tem uma família que o Nando Moura ajudou, né? O Lucas lá, eu não sei se quem acompanha vai saber que ele fez, né, um tratamento e tal, e a mãe dele não tinha dinheiro e tal. Eu editei o vídeo pra eles e ia mandar pro Nando Moura, né? Só que chegou no Nando Moura por outra pessoa. Por isso que eu falo, eu acompanho ele, sei que ele ajudou muita gente. E foi uma das primeiras pessoas que eu pensei pra mandar o vídeo quando a gente terminou e ela aprovou o vídeo. Eu falei, mano, vou marcar todo mundo, vou colocar no meu Instagram, no Instagram da capoeira, eu vou fazer aqui, a gente vai conseguir esse dinheiro. E veio através do Nando e do Xandão, tá ligado? Então, eu entendo o quanto é importante ele fazer esse tipo de coisa e tá tudo certo ele vender os cursos dele também, porque ele ajuda muita gente, tá ligado? Então, pra mim, nunca foi um lugar, uma coisa pra xingar. Paguei R$ 1.200 na época, nunca vi o curso, mas não pedi reembolso. Pra você ter noção do quanto apego, eu tinha 16 ou 17 anos, eu já trabalhava na empresa do meu pai, só que tipo, eu ganhava R$ 1.000 por mês. Mas só que desde os 13, eu tava ganhando esses R$ 1.000 por mês, e eu nunca gastei meu dinheiro como jovem, então eu sempre guardava numa poupança. E eu me lembro quando eu tinha uns R$ 20.000, eu pensei, porra, tenho que aprender a investir meu dinheiro, eu comprei Mestres do Capitalismo, nunca assisti, porém nunca pedi meu reembolso. Voltando, em 2019, ele rompe com o Bolsonaro. E por que eu falei disso de curso? Porque o maior motivo das pessoas xingarem hoje em dia ele é porque ele é vendedor de curso, é que ele só quer chamar atenção. Mas olhando por essa lógica, ele... Isso eu acho que ele tá falando especificamente do pessoal do MBL, né? Porque eu não vejo muita gente criticando ele por vender curso, né? E a galera não critica ele por vender curso em si, e sim porque, tipo, ele não
ele diz, né, que o Brasil não tem solução e ele vender curso com esse discurso é o que o pessoal critica, não o fato dele vender o curso em si. E que tinha um público de milhões e milhões bolsonaristas. Romper com o Bolsonaro, ele iria vender menos cursos. Igual agora que ele rompeu com o MBL, que também adorava Nando Moura, agora ele vai vender menos cursos, né? Eu acho que quando... Eu posso estar errado, posso estar equivocado aqui, mas quando você arruma uma briga, muitas das pessoas que, por exemplo, não conhecem o Nando Moura, não conhecem o MBL, eu acho que essa treta beneficia os dois lados, tá ligado? Tanto quem não gosta do MBL, tanto quem não gosta do Nando Moura. As pessoas acabam comentando mais nas coisas, você acaba consolidando mais, tá ligado? Principalmente no MBL, que tem o pessoal que apoia, né, a militância. Porque tem alguns argumentos que o Nando usa pra algumas coisas que eu acho que não faz muito sentido, tá ligado? E às vezes, quando você pega o Renan, o Arthur explicando, o próprio Kim, não todos, né? Não em todos os momentos, mas em alguns, eu consigo entender a resposta que eles dão. E isso me aproxima mais do MBL do que do Nando, porque às vezes, tipo assim, que é o que acontece bastante, né? O Nando faz um vídeo, eu assisto o vídeo do Nando, e o Nando traz pontos importantes, pontos que eu não teria pensado, porque eu faço outras coisas que não só assistir política. E eu fico tipo, caralho, é verdade, né? Pessoal do MBL, filho da puta. Aí eu vou lá, assisto a resposta de algum dos membros do MBL. Eu tento não assistir muito do Renato, porque o Renato, eu acho que ele perde um pouco a mão. Apesar dele explicar algumas coisas, dele trazer alguns pontos bem explicados, eu acho que ele perde a mão quando ele xinga, quando ele tenta denegrir a imagem do Nando nesse sentido. Dando a resposta, ele poderia só dar uma resposta à altura, no sentido de ser uma resposta coerente. E eu acho que ele perde um pouco a mão. Tanto que esse último vídeo que eu assisti do MBL foi do Guto, respondendo o Nando. E eu acho que o tom foi super dentro do que é o ideal, tá ligado? Eu acho que não precisa você ficar xingando o cara pra você ganhar pontos com a militância, tá ligado? Eu acho que se você dá uma resposta que responde o que foi questionado, eu acho que é o suficiente, tá ligado? E eu me perdi, não sei porque eu tô falando MBL, aliás, que é um movimento que eu já fiz parte, tá tendo uma postura extremamente humilhante para si mesma, o jeito que eles estão atacando esse cara, o jeito que botaram o leitão deles a atacar. Enfim, ele rompeu com o Bolsonaro, e eu vi pela primeira vez o que é. Ele provou que o gabinete do ódio existe, cara. Os caras foram atrás da esposa deles, chamar de sei lá o quê, foi atrás do filho morto do cara, que ele, infelizmente, perdeu um filho há muito tempo atrás, um cara que eu acho que muito bem seria um ótimo pai, só pelo jeito que ele influenciou na minha vida. Eu sei que ele seria um ótimo pai, hoje em dia ele tem as sobrinhas deles, e eu não duvido, ele é um cara inteligente, eu não duvido que ele seja pai, e ele só não mostre pro filho dele não ser alvo de hate para um caralho. Foram atrás do pai do cara. Até aqui eu tava concordando. Que é o pessoal bolsonarista lá, o pessoal do Bolsonaro, a galera um pouco mais da direita ali que não curte muito o Nando. Realmente, né? Foram algumas pessoas, né? Não dá pra falar que foi a direita inteira, mas algumas pessoas falaram do filho dele junto com o Felipe Neto lá. Isso aí tudo eu lembro e tal. Agora, é foda que, tipo assim, por exemplo, eu entendo quando o Renato vira e fala assim, pô, e o seu pai que usava dinheiro público, pegou fundão eleitoral e teve só 77 votos? É um argumento, porque na cabeça do Nando Moura, todo mundo que participa da política tá buscando mamar dinheiro do fundão eleitoral. E ele fala que o MBL faz isso. Só que quando ele fala isso, ele generaliza todos os políticos, isso pode ser relacionado ao pai dele também. E essa é a questão que o Renato tenta trazer. Só que eu acho que é isso que é o problema. O jeito que ele traz essa resposta dá brecha pro Nando falar: ó lá, estão criticando meu pai, estão usando meu pai de porrete pra me atacar, tá ligado? Esse que é o foda. Começaram, pai morto do cara, e começaram a xingar ele de todos os jeitos, das formas mais humilhantes, travequeiro. Eu não concordo também com isso. Não concordo. Eu não acho que é um argumento pensando nesse sentido, né? Porque a gente tem assim, ó. O Nando, eu não considero ele como um cidadão comum, mas por aí. Ele tem muito dinheiro, tem muita influência. Não, pra mim, não tem nada de comum nele. Mas é um questionamento de cidadão que é válido, como qualquer outro, tá ligado? Então, de novo, abre brecha pra quando o Renato responde ele desse jeito, ele falar, pô, ó, como é que o cara tá me tratando por eu ter feito uma pergunta. Só que aí também, entre o outro lado, que eu entendo o pessoal do MBL tá puto, tá de saco cheio também do Nando, porque o que acontece, mano? Faz muito tempo que, desde os áudios, sei lá, foi 2022 o negócio do áudio, 2020, acho que foi 2022, a parada do áudio do Arthur, né? E aí, tipo assim, o que o Nando queria, que eu nem acho que ele queria, né? Mas o que aconteceu?
Isso eu vou até trocar aqui, porque isso é uma visão que eu tenho dessa treta toda, tá? Se eu tivesse feito outros vídeos, eu teria trazido, eu não sei se tá certo. Eu teria vindo com essa minha visão, né? De por que que isso tudo tá acontecendo. Na minha cabeça, o que que acontece? Arthur foi lá pra Ucrânia junto com o Renan Santos e o Nando já tinha comentado, falou, pô, pra que vocês vão? Não tem nada que vocês vão conseguir lá. E eu pensei exatamente a mesma coisa. Falei, pô, velho, os caras vai sair daqui, tá ligado? Período eleitoral pra ir lá, achar coisa. Mas beleza, faz parte ali, dar um show, tá ligado? De querer participar de um negócio grande. Tem uma outra parada que o Arthur falou, que foi por isso em si, porque eles foram pra Ucrânia, né? Eu não vou lembrar aqui agora qual que era a intenção de fato, mas a intenção de fato não era ajudar, não era fazer política, né? Falar, como somos bonzinhos, estamos aqui ajudando a Ucrânia. Não, não era esse a parada em si, né? Não vou lembrar agora de fato o que era, mas eu sei que não era isso. E o Nando avisou, falou que não era pra eles irem. Eles foram, deu isso, esse vazamento dos áudios. E no primeiro vídeo do Nando, o Nando fez críticas pro caso do Arthur. E depois de um tempo ele voltou com os vídeos e falando sobre o Arthur com um tom muito mais pesado do que a primeira vez. E ele fala, né, no vídeo que, tipo, a minha audiência achou que eu peguei leve com o Arthur e realmente eu peguei leve, não deveria ter passado a mão na cabeça dele. E aí ele começa a criticar. Começa a criticar, começa a criticar, começa a criticar. E em uma das respostas que eu não lembro agora se é exatamente essa ordem, né? Mas eu lembro que, tipo, tem isso, né? Ele fala isso do Arthur, que ele pegou leve e tal. Faz um vídeo bem pesado, assim, sobre o Arthur. E aí eu acho que na sequência o Arthur responde ele. E aí o Arthur fala, cara, o Nando não é meu amigo. E eu acho que isso daí pegou um pouco o Nando. Apesar de realmente eles não serem amigos, né? Porque eu lembro que teve um debate que eles estavam ali, né, discutindo um tempão sobre alguma coisa, que o MBL não queria participar de uma manifestação, e o Nando queria que eles participassem, aí eles fizeram um debate, ele e o Arthur, e aí a todo tempo o Nando jogava pra galera, tipo assim, tá vendo? Ele falou isso, vocês estão aí, vocês estão de prova que ele falou isso e tal, meio que, tipo, isso incitando o pessoal a, tipo, coagir o Arthur depois, né? Então, assim, eu não sei como que o Nando enxerga esse lance da amizade, né? Tanto que o último vídeo que eu vi do New York Treta, ele faz uma menção ao Marcelo Brigadeiro e ele fala que, tipo, mano, o Nando falou que não é mais amigo do Brigadeiro porque ele não apoiou o Nando quando o Nando tava batendo no MBL. E ele continua apoiando o MBL apesar de todas essas coisas que ele tá trazendo. Então, assim, se o amizade termina por conta disso, eu tendo a entender que o Nando, ele tem um problema com esse lance de amizade, né? Eu não sei, tipo, dizer pra vocês qual seria o problema, mas eu consigo ver que ele tem uma parada, tipo assim, eu não sei se ele não confia nas pessoas, ou se ele se apega muito rápido com amizade, aí ele acha que todo mundo é amigo dele, e aí por conta disso ele se decepciona muito mais forte e muito mais fácil com as pessoas, mas a sensação e a visão que eu tenho, né, dessa treta toda é exatamente essa. O Nando, em algum momento, achou que eles eram muito próximos, que eles eram muito amigos. E quando o Arthur vira pra ele e fala: Cara, você não é meu amigo. Eu não sou amigo do Nando. Eu não sei se ele fala isso. Ele fala isso num vídeo específico. E ele fala isso depois em um podcast, né? Pra vocês verem que eu acompanho maneiro. Então, eu acho que isso pegou o Nando e falou. E aí o Nando volta a fazer vídeos criticando o MBL sobre a posição do Arthur dentro da política, né? Na cabeça dele, como eu falei, né? Nos vídeos um pouco que ele faz mais duro falando do Arthur, ele quer que o Arthur, mano, saia da política. Ele não quer que o Arthur esteja na internet. Ele falou isso diversas vezes nos primeiros vídeos que ele faz falando do Arthur e sobre os áudios da Ucrânia, né? Então, eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que quando eu fiz essa reflexão, foi o ponto que eu achei que foi muito onde virou a chave ali. E aí, cara, desde o começo do ano, o Nando tá batendo muito no MBL, com o lance do logo, com o lance do fundão eleitoral e tal. E eu consigo ver que muito disso é por conta do Arthur tá lá, tá ligado? Então, saindo aqui, vamos voltar, né? Com uma vertente política por conta de erro do Bolsonaro. E foi aí que eu vi o gabinete do ódio realmente funcionando, as pessoas fazendo ataque direcionado e xingando ele, o ad homem em pessoa, xingando a pessoa dele de um jeito extremamente desprezível.
E aí eu parei de gostar do Bolsonaro também. O Fernando Moura parou de gostar de Bolsonaro. E o que ele falava tinha embasamento. E aquele vídeo, aquela fotozinha que ele põe até hoje nos vídeos dele, que é as traições de Bolsonaro, uma lista assim, tudo aquilo ali é verdade. Sim. Então, ele e o MBL, em 2019, romperam com o Bolsonaro. Eu rompi junto, porque eu sempre fiz parte do MBL também. E o tempo foi passando. E eu sempre tenho uma relação com a política de ida e volta. Tem meses que eu tô assistindo política pra caralho, tem meses que eu não olho porra nenhuma de política. Chegamos agora no ano de 2024 e ele está sendo alvo dos seus últimos aliados, que é o MBL. Esse cara... Então, aí é o que pega também. Eu não acho que ele seja alvo, tá ligado? Eu acho que ele bateu e bate muito mais do que eu acho que o MBL merece. Posso estar equivocado, tá? Mas tipo assim, é muito engraçado que eu não sou 100% a favor do Nando, e ele é 100% a favor do Nando. Eu sou, sei lá, 80% MBL e ele é, tipo assim, 0% MBL. Então a gente tá com um embate bem próximo ali. Eu acho que desses últimos ataques que o Nando faz ao MBL, gasolina, o voto do Kim de gasolina, eu acho que é um ponto muito bom que ele trouxe, tá ligado? Eu não sabia, mas aí que tá. Ano passado, entendeu? Ano passado, o Nando, ele tava, entre aspas, né? Ele ainda não é apoiava, a palavra não é apoiava, mas até ano passado, ele tava meio que junto com o MBL ali, né? Até ano passado, o Renan e o Kim eram pessoas que ele considerava, eram pessoas que tinham respeito dele. Então, sei lá, isso, quando eu assisti o vídeo do Pudim, tendia a ficar ao lado do Nando, conseguir entender ali, só que depois, vendo a explicação do Renan, vendo a explicação do Renato, cara, não tem como ficar do lado do Nando, porque ele força muito em algum... É isso que eu falo. Ele força muito de um jeito que quando vem a resposta e você entende a resposta, você fica tipo, tá, o Nando perdeu a mão, entendeu? Então eu acho que isso me joga mais pro MBL do que pro Nando. Então, esse lance da gasolina, essas críticas que ele tá fazendo ao Guto agora, do lance dos 22 assessores e tal, eu tenho minha opinião. Eu acho legal o Nando tá em cima, mas a resposta do Guto eu acho que foi uma boa resposta. Ele veio com um novo vídeo agora, falando mais sobre o lance dos grileiros e tal, que faz sentido, né? Inclusive, eu espero que o Guto dê alguma resposta em relação a isso. Mas aí, tipo assim, por que só agora? A votação do Kim foi ano passado, entendeu? Por que só agora que ele tá atrás? Por que só agora que ele resolveu... Porque ele brigou com o Renan? Então, quer dizer, se o Renan e o Kim tivessem baixado a cabeça, se o Arthur tivesse saído, e mesmo assim o Kim tivesse votado sobre o aumento da gasolina, ele ia criticar? Eu já vi um vídeo do Nando defendendo o Renan sobre esse lance dele ter dívida. Na época que os bolsonaristas falavam, esse cara aqui não presta, olha o tanto de dívida que ele tem, de empregado, que não sei o quê, que tem aí as coisas em juízo, né? Tá sendo... Caramba, esqueci. Tô sendo processado por conta desses negócios aqui. Eu já vi o Nando defendendo o próprio Renan. E hoje é um argumento que ele usa pra criticar o cara. Então, assim, entendeu? É foda. O Nando, ele achou cada coisa, porque ele descobriu que o MBL pegou fundão eleitoral. E eu quero fazer um vídeo só sobre... E aí que tá, também, entendeu? Não é que ele descobriu. Vários vídeos, o pessoal falou, pô, a gente vai usar, entendeu? Eu achei isso é um ponto que o Nando trouxe, que eu concordo. Primeira vez que eu vi o Arthur falando que ia pegar o fundão, ele falou, cara, se a gente não pegar, eu desisto, que eu não vou ficar disputando pra perder. Ele falou assim, e o que eu acho ruim, porque aí eles pintam como, tipo, a gente falou com a militância e tal, mas se falou desse jeito, né, lógico que quem apoia eles não vai querer que eles desistam. Então você coloca meio que a militância numa sinuca de bico ali. Então não foi o melhor jeito de anunciar, mas eu entendo que, mano, tem que pegar mesmo, tá ligado? Tipo, já tem gente que pega e não faz o trabalho que tem que ser feito. Se eles pegarem e fizer, entendeu? Pra mim tá ok. E como eu já fiz parte do MBL, e como eu tenho vergonha hoje em dia de falar que já fiz parte dessa porra. Talvez não na época, mas hoje em dia, pelos que eles se tornaram, cara, e é desprezível. Pois o que eu vejo no Nando Moura, cara? Ele é um cidadão. Ele é um cidadão pagador de imposto. E ele, por fazer as críticas a políticos que ficam fazendo a caralhada com o dinheiro dele, e com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, do dinheiro do pobre que vive no sertão, que não tem o que comer, com 4 filhos, ele vai lá e xinga. Porém, ele prova que existem patrulhas, até no MBL. Mas então, aí que tá. Porque por muito tempo, o Nando, por muito tempo assim, né? Esses 6 meses aí, esses últimos 6 meses, ele veio com várias relações, entende?
É isso que eu falo, que eu entendo o pessoal do MBL nesse sentido. Ele tá há 6 meses fazendo vários vídeos atacando todo mundo, xingando todo mundo, dando apelidinho pra todo mundo. E aí, quando o pessoal responde na mesma moeda, não, estão me perseguindo, estão usando a militância. Mano, se tem um grupo político, tá ligado? Que você discorda, você vai lá, comenta um bagulho e o pessoal te responde, vai falar que o pessoal tá sendo pago pra responder, que é gabinete do ódio. Eu acho que nesse sentido ele perde a mão também. Uma fábrica de fake news em cima do cara. Como é que eu posso dizer isso? Ele com a posição dele de cidadão e fazendo críticas ao que fazem com o dinheiro dele, as pessoas o tratam como político. E vão atrás até da alma do cara pra tentar matar o cara. E Nesse aspecto aqui, sobre tratar o Nando como político, eu não acho que seja isso, mas uma parada que eu acho válido é o pessoal perguntar o que ele tem de proposta. Tipo assim, tá, você tá discordando disso, Nando. O que você traz como sugestão pra gente tentar arrumar? Por exemplo, o próprio Arthur chamou ele e falou, cara, como que eu faço pra colocar deputado do nosso partido no Nordeste sem fundo eleitoral? E ele não responde sobre isso. Ele não dá a sugestão dele, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido, beleza, pode cobrar, cobra, total direito dele como cidadão, tem que cobrar mesmo, mas o que ele traz de sugestão? Entendeu? A única coisa que o pessoal tem pra bater é o curso, e aí é onde o pessoal pega, tá? Você não traz solução nenhuma e fala que a única solução é sair do Brasil com o seu curso que você vende. Entendeu? Então, por isso que ele é uma das pessoas mais odiadas da internet. Porque, de fato, há verdade e há evidência de tudo que ele fala. Eu vi uma ou duas vezes ele sendo um pouco... Não mau caráter, mas... Eu lembro que teve um vídeo em 2022, eu acho. eu já vi várias vezes. É que eu não vou lembrar de todos os vídeos, né? Mas eu já várias vezes teve coisa que ele falou que eu falei, pô, isso aí tem nada a ver, absurdo isso aí que você falou. Às vezes até o jeito que ele fala sobre algumas coisas, sobre algumas pessoas, eu discordo. Que tava falando do Luciano Hang da Havan, e o Luciano Hang tinha se vestido de PT como uma piada. E aí o Nando foi lá e botou no vídeo dele, vocês viram agora, até o Luciano Hang tá se vestindo de PT aí, não sei se ele cometeu um erro ou se ele foi mal intencionado. Porém, foi a única vez que eu vi um bagulho dele e falei, pô, Nandinho, porra, você mentiu nessa aí, né? Porque na hora eu entrei nas redes sociais do Luciano Hang e eu vi que era uma mentira que ele tava falando no vídeo. Enfim, por que eu tô falando toda a história de como eu conheci ele? Porque ele é um dos caras que, de fato, que eu mais admirei e é o único que eu acompanho há 10 anos dentro do YouTube, pela sua trajetória e seu compromisso com a verdade e não ter medo de ser xingado. Ele mostra a hipocrisia das pessoas, ele põe um espelho na cara das felinas, ele põe um espelho na cara dos gados e dos petistas. Fala, vocês são isso, cara. Independente de tu falar que tu é o salvador da pátria, tu tá aqui, tu ainda no sistema, e eu sou cidadão, e tu é político. Então, principalmente agora que tá em alta toda a difamação que ele tá sofrendo, que, cara, tão sentindo eu acho que ontem eu vi que botaram a boca dele num lixo. Mas pera. Que difamação? Porque, na teoria, não tem nada sobre o Nando. Tá, o que tem ali? Tocou que isso o Renato tá trazendo bastante. Tocou em show com verba do PT. Andou com o Bolsonaro lá, com carro de assessor, na festa do Bolsonaro. Na festa, né? Vocês entenderam? Que mais? Que o pai dele era político. Tipo assim, não é difamação. Pelo menos eu não considero. Pra mim não é nem argumento. Tanto que quando o Renato traz isso pro vídeo, não acho que são argumentos válidos. Não acho, sinceramente. Congresso do MBL, pra botar lixo dentro pra falar que ele só fala merda. Eu nunca vi o MBL fazendo isso sobre o PT, com Lula. Nunca vi ele fazendo isso com o Bolsonaro, com algum... Mas aí porque ninguém bate tanto no MBL quanto o Nando tá batendo. E batendo com algumas informações que muitas vezes são imprecisas, né? Então, tipo assim, ele tem... Como eu falei, principalmente nesse vídeo do Guto e sobre o lance da gasolina. Eu acho que desse tempo todo que ele tá batendo no MBL, são as únicas duas coisas que realmente, de fato, faz sentido ali. Os 22 assessores do Guto, eu não sei até que ponto o Guto realmente ele é eficaz, eficiente, quanto que ele é econômico, entendeu? Não sei dizer. E são pontos que, beleza, Nando Moro trouxe e eu acho que faz sentido, são válidos. Político. Eu nunca vi eles fazendo isso com o Alexandre de Moraes, eles fazem com um cidadão. Mas por quê? Porque o Nando Moro, ele realmente, ele tirou as pernas dos caras. Ele mostrou que pegaram fundão, gastaram tanto com papelão. Esse lance do papelão, cara, eu sou designer, velho. Eu sou designer, eu sei quanto custa você fazer uma impressão num papel couché. Papel couché é um papel caro, tá? Você... E o Renato, ele mostra isso no vídeo dele, que, cara, é um kit, tá ligado? É uma caixa robusta, uma caixa pesada, é uma caixa bem acabada, não é uma caixa de papelão, tipo, que você embala as coisas pra viajar, pra se mudar. Não é uma caixa que você vê na rua com um mendigo deitando em cima no chão. Não é esse tipo de caixa de papelão.
Ele até traz, né, uma tabelinha falando, 60 centavos a caixa de papelão, daria para comprar não sei quantas toneladas. Não é o mesmo tipo de papelão. E esse é um ponto que, quando o MBL explica e o Nando Moura continua batendo nessa tecla sem entender o assunto, eu acho que é um pouco de falta de caráter, porque já foi explicado e ele continua batendo como se não tivesse sido explicado, tá ligado? E, tipo assim, não é uma explicação que não faz sentido, entende? Se o Renato mostra todo o kit com aquela caixa de papelão que a gente tá acostumado, micro-ondulado e tal, realmente a crítica do Nando faz total sentido. Mas não é o caso. Entende? Papel couché com laminação fosca, com uns detalhes e tal. Mano, é caro, velho. É caro. Saiu tanto com videoclipe, agora ele tá indo atrás de votação de quem tá... Esse lance dos videoclipes também. Foram 2 videoclipes que ele fala que são patéticos, mas tem todo um histórico. Foram mais de 9 vídeos pra campanha, não foram só aqueles 2 que ele cita nos vídeos, entendeu? Então, sei lá. Ele que votou pra gasolina e os caralho, e provando. Esse da gasolina faz total sentido. E hoje, eu tava no Twitter, eu resolvi, cara, comentar num post que tava xingando o Nando Moura, por ele falar que não tinha que tirar frentistas. Kim Kataguiri tá apoiando um projeto que vai tirar 500 mil empregos no Brasil, do dia pra noite, assim, e ele tá indo contra isso. E eu resolvi falar no vídeo, que era do Renato Batista lá, que no vídeo do MBL eu vou, cara, me aprofundar nesse Renato Batista, um homem que eu já vi ele no congresso do MBL, e ano passado, em tempo... Sobre esse lance dos frentistas. Posso falar? Inteligência artificial. Eu sou designer. Mano, tem muita coisa que a inteligência artificial tá fazendo que tá me ajudando no meu trabalho. Provavelmente, para algumas coisas, por exemplo, para alguns clientes, eu perco meu trabalho. Porque meu próprio cliente que pagava para eu fazer, hoje em dia vai conseguir fazer sozinho. Entende? Então, eu acho que é uma coisa natural, velho. É uma coisa natural. Ser frentista é subemprego. Eu não acho que a pessoa devia trabalhar com esse tipo de trabalho. Eu acho que a crítica do Nando foi muito mais em... Tá, o que a gente vai fazer com essas pessoas que você vai desempregar? Como que essas pessoas vão se manter? Que eu acho uma crítica válida. Mas, ao mesmo tempo, o projeto do Kim não é para tirar todos os trabalhos, é para você ter a possibilidade de ter um posto de autoatendimento, como tem em outros países. Entendeu? Eu consigo entender os dois lados. Consigo entender o Nando falando que ele tá pegando no pé, achando pelo em ovo, mas ele tá trazendo ali uma crítica que faz sentido. Pô, o que você vai fazer com esses 500 mil frentistas que você vai pôr na rua? Que não são 500 mil, né? Vai ser bem menos, porque nem é todo posto que vai querer fazer o autoatendimento. Mas existem profissões que uma hora vão acabar, cara. Infelizmente, tá? Infelizmente, uma hora vai acabar. Frentista, eu acho que muito provavelmente é uma delas. Tá indo contra isso. E eu resolvi falar no vídeo, que era do Renato Batista lá. Que no vídeo do MBL eu vou, cara, me aprofundar nesse Renato Batista, um homem que eu já vi ele no congresso do MBL, e ano passado, em tempos de eleições, vi ele na frente da SPM panfletando, cara. Aí me pega, porque eu fiz a SPM e o que tem? Qual que é o problema de panfletar na frente da SPM, mano? Cara, na frente da SPM panfletando, porque esse é o público do MBL, é o que restou dele. E por isso eles estão tão putos com o cara, porque ele veio, ele trouxe todas essas verdades e era o único influencer que tem tanta força quanto esse movimento, cara, que tinha muitas pessoas que eram do mesmo time e agora viraram contra o MBL. Agora o MBL, realmente, cara, eu acho... Bom, eles vão abrir o partido deles também. Mas, enfim, o que eu quero falar? Que com todas essas batalhas do Nando Moura, com toda a difamação, indo atrás da família, mas ele se mantendo nos seus valores, ele criou uma admiração, eu criei uma admiração imensa por ele. E mesmo quando tem coisas que não concordo, eu acho que ele fala pouco de PT. Eu acho que ele xinga muito a China, e todo mundo sabe nesse canal que eu amo a China, que eu já fui pra China, e acho que muita coisa que falam da China é propaganda. Ele é totalmente contra a China, já vi vídeo xingando a China, não concordei. Mas, cara, sabe aquele professor esquerdista que você tem no colégio, de história, que dá uma puta numa aula, mas é esquerdista, mas tu gosta do cara, tá entendendo? Tu concorda em discordar. Também não concordo com o Nando Moura em questão na guerra em Israel, em questão da Palestina. Eu acho que Israel sim tá cometendo um genocídio, eu quero que eles se fodam, tá entendendo? E outras coisas que eu discordo do cara, mas é uma admiração que eu tenho por ele se manter na verdade dele, por ele não ter se vendido, ele nunca ter virado político, e sim por ele ser um cidadão irritado com toda essa roubalheira que fazem com o nosso dinheiro. Então, o mais importante desse vídeo, cara, o Nando Moura, cara, ele é um orgulho pro pai dele, que muitas vezes ele já falou em vídeo de quais que são os valores e tudo que o pai dele ensinou. Ele é um orgulho pro pai dele, ele é um orgulho pro filho dele. E ele é um orgulho pra nação brasileira. E mesmo ele não estando em nenhum campo político, mesmo ele não apoiando nada, ou como dizem, não trazer a solução, ele traz o problema. E a solução vem da gente como cidadão de tentar mudar. Só que ele já viu, tanto quanto eu e tanto quanto muita gente no Brasil viu que, cara, em 200 anos de república, isso aqui sempre foi uma merda. Desde a redemocratização, não sei nem quantos presidentes já foram presos. Foi Collor, Dilma, Bolsonaro e Lula, 4. Eu acho que foram 4, não, Temer, 5 presidentes presos desde a democratização. Na velha república, toda aquela farsa que faziam com o estado de Minas e de São Paulo.
quantos golpes de Estado, tanto do Getúlio Vargas, quanto da ditadura militar, a gente nunca conseguiu se organizar como nação, a gente nunca teve um governo bom. E eu não acho que agora, eu acho que não vai ser Bolsonaro, nem PT, nem MBL, nem a porra que seja que vai mudar algo que está estruturado na nossa sociedade e que nunca vai mudar. Então, mesmo ele não trazendo a solução, eu acho que ele é o que mais mostra bem os problemas, para nós como cidadão. E percebam que quem critica ele são políticos. Políticos mal educados e mal intencionados. Essas pessoas são mal educadas. Xingam ele de travequeiro, de jumento, de burro. Porque não... Eu sou totalmente contra isso. É quando eu vejo um político xingando o cidadão. Tá entendendo? Pra mim Não, pra mim, eu tava concordando com a maioria ali, né? Com algumas ressalvas em alguns pontos, mas acho que eu não vou trazer muito porque o vídeo já tá gigantesco. Mas eu acho que em qualquer... Você pode ser educado e discordar da pessoa, sabe? É uma coisa que... Nesse vídeo do Guto eu até elogiei o jeito como ele tratou o Nando, apesar deles discordarem, do Nando bater nele, tanto que a resposta do Nando pra ele também foi, assim, num tom mais tranquilo, sabe? Em vez de ficar xingando e tal, eu acho que dá pra ser civilizado e discordar. é tipo um atendente xingar o seu cliente, tá entendendo? Eles estão lá a serviço pra nós, a serviço da gente. Eles têm que nos servir. E não tão. Eu acho que devia ter uma lei que cada vez se um político, não cada vez, se um político xingar algum cidadão, pagador de imposto, ele deve ser ou punido ou ter que ser caçado. E sim, caçado, A ou B. Porque eles, como políticos, não devem meter a dedo na cara do cidadão, difamar um cidadão e tirar a moral do cidadão. Se tivesse essa lei, eu acho que faz sentido o pessoal falar que o político é seu empregado. Que o político trabalha pra você. Mas não é o caso, cara. Não é o caso. Os políticos, tipo assim, você não pode, sei lá, demitir o cara. Entendeu? Então, pra que ele vai fazer alguma coisa por você se você não tem, além do voto, né? Não tem como, sei lá, dar uma punição pro cara. Mas o Nando Moura, por ter se mantido por todos os seus valores, por ter me ensinado muita coisa há 10 anos, e ser um cara que até hoje, minha namorada, agora eu importei ela da França pra cá, que eu já falava antes. Agora ela tá morando comigo de fato. E aí, um dia eu tava cozinhando pra gente, porque eu sou cozinheiro de casa, cozinho muito bem. E eu tava vendo o Nando Moura, ela, caralho, cara, tu tá vendo esse cara de novo. E eu, mano, eu vejo ele minha vida inteira. E eu ainda fiz de brinco, quantas vezes tu já me viu vendo o vídeo desse cara aqui? E desde que eu cheguei no Brasil mais 11. Porque ele, mesmo não concordando com tudo, cara, ele é uma pessoa realmente que eu admiro, que eu acho que como disse Kim Kataguiri, manteve a sua postura ereta. Tá entendendo? Ou manteve sua postura ereta, independente de perder público, independente de ser ameaçado, ter sua família ameaçada ou qualquer coisa. Então, eu só queria dar esse relato sobre como um cara que acompanhou o Nando Moura, e mesmo não concordando com tudo, ou nem confiando, porque assim, pra mim eu não confio em ninguém. Em uma ou duas pessoas ali, meu pai, meu irmão e mais dois aí. Boa. Eu confio nele, cara. Eu confio no cara. Eu já não confio. Eu já não confio nem nele, nem no Arthur, nem no Kim, apesar de gostar do conteúdo dos caras, apesar de concordar com bastante coisa, tanto do lado do Nando quanto do lado do MBL. E quando eu falo MBL, é mais ali o Arthur e o Kim, são as minhas referências quando eu falo de MBL. Eu não confio. Não confio. Por isso que eu assisto os dois lados, tanto para saber o que o Nando vê de errado com o pessoal do MBL que eu não vejo, e o que eu vejo, e o que o pessoal do MBL vê em relação ao Nando de errado que eu não vejo. Eu minha mão no fogo, mas eu realmente acho que ele manteve sua postura ereta aos seus valores. Então, você mesmo falou, cara, que ele apoiava a ditadura. Entendeu? Que eu trouxe aqui, né? Em algum momento ali, ele apoiava o Arthur, apoiava o MBL, depois parou de apoiar e aí começou a bater bastante por conta de uma coisa que pra ele era verdade e ele achou que devia funcionar assim. E, mano, eu acho muito difícil você achar, por exemplo, no caso do Kim, né? Que votou a favor lá o aumento da gasolina. Tipo assim, foi uma cagada? Eu acho uma bosta. Eu não acho que ele deveria ter votado do jeito que ele votou. Mas qual é a chance de você achar um político que dá match em 100% das suas ideias e das coisas que você acredita? Não existe, tá ligado? Não existe. Não vai ter nenhum político ou alguma coisa que te represente tão bem quanto você mesmo. Então, tipo, se ninguém serve, eu acho que o Nando deveria se candidatar a alguma coisa, sabe? Porque aí, sim, ele estaria lá 100% defendendo o que ele apoia. Queria dizer muito obrigado, Nando Moura, se um dia tu vê isso aqui, por tanto que você me influenciou na minha vida, por tanto que você me ensinou de política, e eu acho que teu pai teria muito orgulho de ti, como teu filho, ou como tua família tem de ti, cara. Agora eu vi também que o cara comprou um BID ali pra sogra dele, mora numa casa, ele é um cara que eu desenvolvi tanto apego por acompanhar tanto tempo, que quando ele fez o videozinho mostrando a casa dele, eu fiquei feliz, cara, porque quando ele começou, mano, era num escritóriozinho fudido, assim, uma telinha de PC fudida, com câmera de Samsung, sem microfone, e hoje em dia eu vejo um cara, sei lá com quantos carros, com uma casa gigantesca, ele é um cara que realmente lutou e mereceu por tudo que ele teve, porque ele foi visionário na questão do YouTube. Ele foi um dos primeiros youtubers da internet brasileira. E ele apostou isso como professor de música. E não só apostou nisso, cara. Ele se ridicularizava por conta da vida. Uma coisa que eu nunca faria, por exemplo. Se vestiu de mulher, fazia os personagens dele, gritava, os caralho. E isso sempre chamou atenção e ele ganhou muito dinheiro com isso, ganhou muito com o público, ganhou muito respeito. Tá entendendo? Mas
Ele mereceu ter feito isso, ele foi visionário, ter visto o YouTube lá atrás como uma oportunidade. Ele realmente se manteve aos seus valores, e mesmo não concordando com tudo politicamente, é um cara que eu mantenho e sempre vou manter um extremo respeito. Sim, sim, concordo com tudo. Eu acho foda. Não sei até que ponto isso é verdade, né? Desse lance dele, limpei bosta na gringa, não sei o quê. Não sei. Não tava lá, não boto minha mão no fogo. Conseguiu tudo como professor de música. Não sei também, não posso falar que faz sentido, se não faz, não tava lá. É isso. Diferente de muita gente política que eu já apoiei. Esse vídeo ficou longo, devo ter me enrolado, mas fazia até tempo que eu não postava vídeo aqui. Mas eu queria falar sobre algo que eu queria, sabe? Esse meu canal parei tanto de postar porque eu vi que eu tava me forçando a fazer muito vídeo e sobre temas que eu nem gostava, temas ridículos. Tem um vídeo ali brasileiro, se você deve gostar, que esse vídeo eu não consigo nem ler o nome. E eu vi, cara, melhor eu manter esse canal aqui pra quando eu quiser falar algo. E me senti importante falar isso. E me deu essa coisa que eu queria falar no Moro, até porque é um cara que eu admiro demais. E é isso. Cara, é isso. O vídeo ficou gigantesco aqui. Quase 1 hora, eu devia ter feito uma live. Cara, é isso. Eu concordo em discordar, eu acho que ele tem os pontos dele. Não acho que deveria ter tanto esse apego por uma pessoa da internet, né? Teve um cara que eu era super fã, e aí eu conheci o cara de fato, de treinar junto com ele, e o cara se mostrar um babaca, sabe? Então, sei lá. Mas é isso, rapaziada. Eu queria fazer um vídeo sobre esse tema. Ficou meio extenso o vídeo, porque muita coisa, né, que eu queria ter falado antes em vídeos menores, mas não tive oportunidade, então falei tudo que eu tinha pra falar aqui agora. E é isso. O vídeo de hoje foi uma chatice. Muito obrigado por nada e até o próximo vídeo.